tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus, do canal Siqueton. Eu estive esses dias, resolvendo um problema fora de casa, em um lugar que não é muito distante aqui. E por causa disso eu nem fiz vida ontem, Só agora eu fui saber dos falecimentos do David Miranda e da Rita Lee, que foram assim os falecimentos mais marcantes dos últimos dias, Mas eu já tinha preparado, digamos assim, o roteiro e a thumb de um vídeo sobre esse assunto de agora, e eu queria já falar. Olha, por muito tempo aqui no Siqueton, eu defendi o pastor Caio Fábio aqui de algumas críticas que se fazia a ele. Eu achava, na minha ingenuidade, que o Caio Fábio era um sujeito neutro, bem intencionado, que ainda não tinha percebido certas armadilhas da política e certas tolices religiosas. Mas isso não é o caso, Mas é o seguinte, porque é o seguinte, veja, o Caio Fábio, ele agora está em plena sintonia com a pauta esquerdista, inclusive identitária. E ele, inclusive, tornou-se uma pessoa leal ao governo do PT, que se tornou um apoiador desse governo do PT, e ele diz, eu pessoalmente não acredito muito, que é um articulador desse novo governo. Que é um governo muito... que eu acho que hoje tem provas de corrupção, tem provas de corrupção em todos os sentidos, certo? Muito maiores do que antes. E também que esse governo é uma coisa muito mais incompatível com o que é a mensagem cristã do que antes. E eu percebo, inclusive, o seguinte: Caio Fábio, hoje, está fazendo algo que ele se recusava no passado a fazer. Que é o quê? Falar mal de pastores. Ele sempre falou, mas houve um certo momento onde ele disse: não, eu não vou mais falar mal de pastor nenhum. Certo? Não vou mais falar mal das pessoas que me fizeram mal. E hoje, que ele disse que fizeram mal a ele, e hoje ele está dizendo coisas muito piores em público. Baixaria total. Baixaria total. Certo? Olha, Caio Fábio, hoje eu percebo o seguinte: ele é um sujeito que foi catapultado muito cedo para o beautiful people brasileiro, certo? Para o beautiful people brasileiro, porque ele apareceu em uma época dos anos 70 até os anos 90, sendo que o auge, digamos assim, dele foram o final a metade dos anos 90, foi o auge do Caio Fábio. No final dos anos 80, ele já foi chamado, inclusive, para fazer parte da Comissão de Notáveis de 88, que assim, Caio Fábio, nessa época, ele era, digamos que, em um momento onde o protestantismo brasileiro estava perdendo muito rapidamente o seu nível intelectual, porque essa perda de nível intelectual do protestantismo brasileiro foi uma coisa muito rápida. Se você for ver as discussões que havia, por exemplo, do padre Leonel Franca contra os pastores da época dele, claro que o Leonel Franca e os católicos sempre foram de um nível intelectual muito mais alto, isso não se discute.
Mas eram pastores que tinham um certo conteúdo, um certo conhecimento. E isso é uma coisa que se perdeu muito cedo em pouco tempo. Não, confesso que não sei bem o porquê. Mas nesse ato, meio que o Caio Fábio se notabilizou como pregador protestante intelectualizado. E logo colocaram o Caio Fábio em uma posição de uma espécie de líder supremo dos evangélicos do Brasil, né? Na tal da Associação Evangélica Brasileira, a EVB, né? Se não me engano era a EVB. E agora, isso aí foi uma coisa na qual ele se lascou muito por vários motivos. Ele caiu da graça de uma vez. Caiu desse status de Beautiful People. Por vários motivos. Primeiro porque ele não percebeu que outros pastores, né, e outras igrejas evangélicas tinham mais recursos que ele, né, que tinham mais meios de ação que ele. Ele, o Caio Fábio, né, acabou se lascando muito ao se envolver com o PT. Também. No tal do escândalo do dossiê Caimã, que ele foi até preso. E o Molusco entregou muito rapidamente. Antes ele falava mal do Molusco. Até pouquíssimo tempo atrás. Certo? E por fim, porque o próprio Caio Fábio, certo? Sempre gostou de se mostrar como uma autoridade espiritual. E uma autoridade moral, uma pessoa de moral superior. Mas ele é um sujeito que não tem mais moral do que a maioria das pessoas. Ele não tem mais moral que um brasileiro como ele é uma pessoa até pior que muitos, uma pessoa cheia de problemas sexuais. Né? Vejam que ele, o último prego no caixão, dessa ascensão dele, né? dessa ascendência do Caio Fábio sobre o protestantismo brasileiro, foi exatamente um caso extraconjugal. E vejam que ele mesmo já disse, o próprio Caio Fábio, que trouxe para o Brasil esse negócio de Nefilim, que foi ele quem colocou isso aí em pauta no Brasil, essa história de Nefilim, escreveu um livro sobre Nefilim, porque na época ele tinha se divorciado e pensou, fez, digamos assim, que uma analogia na cabeça dele entre os anjos e ele, né, o comportamento dos anjos indo atrás das mulheres e ele que foi atrás da mulher. Certo? Ou seja, é provável que isso aí tenha sido racionalização do vício. E para uma pessoa que desde muito cedo, desde muito jovem, foi logo muito paparicado, sempre tinha pessoas o servindo, né? Ele sempre tinha pessoas fazendo doação para ele. E o sujeito era parte já, né, digamos assim, do Beautiful People, andava em todas as altas rodas do Brasil, ele mesmo diz, era bajulado pelos políticos, era bajulado pelos pastores, né? Vejam, essa queda da graça dele, digamos, essa queda da graça pública, certo? Assim que ele teve a oportunidade de retornar ao Beautiful People, ele retornou. Ele retornou ao Beautiful People, virando esquerdista no momento em que a esquerda queria de todo jeito, nesses últimos tempos, a esquerda quer de todo jeito, ou se livrar dos evangélicos, ou, mais improvavelmente, criar um protestantismo biônico de esquerda no Brasil. E nisso aí, regurgitaram o Caio Fábio. E ele já foi. Caio
caiu de cabeça, caiu de cabeça nisso, ele já foi a vários cultos, a vários programas de televisão, a várias palestras, falar mal de pessoas que antes ele dizia que não podia criticar, já falou mal até da ex-mulher dele, fala com desprezo até da ex-mulher dele, eu já vi isso uma vez, né? Já vi um sermão até, é um sermão dele, eu acho que no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro eu acho, lá para dando informação para uns pastores, esculachando a ex-mulher dele. Então, pessoal, olha, ainda bem que o Caio Fábio, naquela época, caiu da graça. Ainda bem. Porque ai de nós se houvesse esse líder supremo do protestantismo alinhado com a esquerda brasileira. Ai de nós se isso aí fosse o caso. Ai de nós se essa aliança dos evangélicos com a esquerda tivesse dado certo. Ainda foi Deus que derrubou o Caio Fábio. Eu posso estar sendo leviano, mas eu percebo isso. Tem pessoas que caem merecidamente. O Caio Fábio é um exemplo desses. Ele é um sujeito que se diz um radical do evangelho, mas na verdade ele só é um radical contra o evangelho. Ele é um radical a favor do establishment e a favor do beautiful people. Isso aqui é o Caio Fábio. E com o tempo, quando uma pessoa se afasta da razão, vai tendo comportamentos cada vez mais erráticos, mais bizarros. Por exemplo, ele andou ultimamente dizendo que não tinha dinheiro para ninguém, chorando, não tinha mais dinheiro para nada, né? Não tinha mais dinheiro nem para dar ao neto dele, para ele ir ao shopping, não sei o que ele estava quebrado. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. E é isso, né? Caio Fábio é um sujeito que se vendia como sendo um pastor intelectualizado. Em uma certa época enrolou muita gente. E caiu da graça. E caiu da graça pública, e foi melhor ele ter caído mesmo. Porque para estar no Beautiful People, eu acho que ele é capaz de tudo. Pois é fundamentalmente isso. Uma pessoa se gabar hoje em dia de que é articulador, de que supostamente articulou a entrada da Marinha no governo Lula, né? De que conversa com o Lula, dá conselhos ao Lula. Tá mal, né? Um forte abraço a todos e até.